queria que você virasse para alguém do teu lado e dissesse para ele assim: você está no lugar certo, do lado da pessoa certa. E essa noite o Senhor está mudando o decreto de morte para um decreto de vida. Diga para ele assim: você está pronto? Porque a partir de hoje Deus estabelece um novo tempo sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém. Alguém chegou aqui, você pode celebrar o Senhor nessa noite, aleluia, glória a Jesus. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia comigo em Esther, capítulo número 8. Esther, capítulo de número 8. Tem alguma Esther aqui? Tem uma lá, glória a Jesus. Tem mais alguma Esther? Tem uma que está profetizando ali, glória a Deus, aleluia. Esther, capítulo de número 8 e o verso de número 8. Eu estava ontem em uma casa e quando começou a escurecer, eu virei para as pessoas e disse assim: agora nós vamos fazer uma roda aqui e nós vamos começar o nosso tempo de mesa, de louvor, de palavra. E aí uma criança estava junto, falou assim: pastor, mas até aqui nós vamos fazer culto? E aí eu virei para ela e disse para ela assim: sempre quando nós nos reunimos, a Bíblia nos fala que precisa ter louvor, adoração, precisa ter palavra. Quando nós nos reunimos, nós precisamos entoar cânticos de adoração ao nome daquele que vive e reina para todos sempre. E lá nós começamos a adorar ao Senhor. E naquela mesa, a mensagem que nós vamos ministrar começou a ser gerada. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Se você achou, quem achou, diga amém. Quem não achou, procurando. Então todos acharam, e quem não tem, acompanha aqui no telão, diz assim: escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como for melhor aos seus olhos, e selem-no com um anel sinete do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Amém? Você pode pôr a mão sobre o teu coração. Eu quero orar com você mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua palavra, e nós cremos no poder que ela tem. E nessa noite, Espírito Santo, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as suas. Fale em cada coração, Pai, não aquilo que queremos ouvir, ó Deus, mas aquilo que o teu Espírito quer falar, em nome de Jesus, amém. Querido, pode se assentar. O livro de Esther, para quem não conhece, o livro de Esther, ele é um dos livros que em todo ele não existe a citação do nome de Deus. Se você ler do capítulo 1 ao último capítulo de Esther, em todos os versículos você não vai ver menção do nome de Deus, de nenhuma forma. Mas quando você lê o livro de Esther, todos os seus capítulos, é impossível você não ver o agir de Deus em todos eles. Você consegue ver exatamente Deus fazendo e agindo de forma sobrenatural. E a Bíblia nos fala que havia um homem chamado Amã. Eu vou só dar
fazer um caminho para que você possa entender toda a mensagem. Esse homem, ele se levanta contra Mardoqueu, que era tio de Esther. E nesse contexto, onde ele começa a perseguir Mardoqueu, ele chega até o rei e faz com que o rei estabeleça um decreto de morte para todos os judeus daquela província. E esse decreto, ele foi selado com o anel do rei. E como nós lemos aqui, todo decreto selado com o anel do rei não podia ser revogado, não podia ser alterado, nem o rei poderia alterar aquele decreto. E o decreto foi estabelecido: todos os judeus, em uma data, seria destruído naquela região. Só que a Bíblia nos fala que naquele momento, quando os judeus recebem esse decreto, eles começam a trocar as suas vestes com panos de sacos. E a Bíblia nos fala que este homem chamado Mardoqueu, ele se aproxima do palácio com essas vestes. Só que com aquelas vestes, ele não poderia acessar o palácio. Ele não poderia entrar na presença do rei por causa das vestes que ele possuía. E o que acontece? A notícia chega do lado de dentro do palácio, aonde Esther estava. Esther recebe a notícia de como Mardoqueu estava, e ela procura saber o motivo das vestes, do estado de Mardoqueu. E Mardoqueu relata para Esther. Mardoqueu estava do lado de fora. Diga comigo assim: Mardoqueu estava do lado de fora. Esther estava do lado de dentro. Mardoqueu não tinha acesso. Esther tinha acesso. Por que que Esther tinha acesso e Mardoqueu não tinha acesso? Qual que eram as vestes de Mardoqueu? Saco de pano. E as vestes de Esther? De rainha. Ela tinha acesso do lado de dentro. Mas as vestes de Mardoqueu impediam ele de acessar o lado de dentro. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, para mim começar a pregar. Quando nós estávamos do lado de fora, as nossas vestes não permitiam acessar o lado de dentro. Mas quando Jesus ele veio, ele trocou as nossas vestes e hoje nós podemos acessar o lado de dentro. Eu quero dizer algo para você: você pode acessar o rei. A Bíblia nos fala que Mardoqueu ele não podia, e a notícia chega. Só que o que acontece? Sabe qual que é a fala de Esther para Mardoqueu? Já fazem mais de 30 dias que eu não acesso o rei. Deixa eu dizer algo para você. O Senhor já trocou as suas vestes. Você já tem acesso à presença dEle. Quantas vezes você acessou a presença dEle essa semana? Quantas vezes você foi para a presença dEle essa semana? Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Assim como Mardoqueu, existem muitas pessoas que ainda não conseguem ter o acesso.
mas o acesso já foi liberado para a tua vida, que você possa entender. E assim como Esther estava dizendo assim, faz mais de 30 dias, que eu não acesso a presença do rei. Deixa eu dizer uma coisa para você, o caminho já foi aberto, a porta já está aberta, o acesso para você já foi liberado. E muitas vezes nós não acessamos a presença dele. Pastor, a minha vida é muito corrida. Tem alguém que tem vida corrida aqui? Tem, né? Só 2. Os outros, tranquilo a vida de vocês? Só para mim saber quem tem vida tranquila aqui, que daí quando, né? Quem tem vida tranquila aqui, levanta a mão. É mais fácil, né? Que a gente tem até dificuldade às vezes, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Independente da tua correria, que você não fique esse tempo sem acessar a presença do Rei. A presença dele está acessível a você. O trono da graça está disponível para nós. E muitas vezes nós negociamos qualquer coisa. Nós trocamos qualquer rolê. Nós trocamos qualquer oportunidade para mudar o caminho. Qualquer oportunidade para trocar. Um culto, um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Não troque aquilo que é precioso, aquilo que é eterno, por coisas passageiras dessa vida. Porque vai chegar a hora que você vai querer acessar o trono e não vai conseguir acessar mais. Mas a notícia, sabe o que me impressiona? É que a notícia de quem estava do lado de fora foi para a pessoa que estava do lado de dentro, dizendo assim: ei, você tem acesso. Eu não posso ir, mas você pode. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muitas pessoas que ainda não encontraram Jesus, que estão esperando o teu posicionamento para que o céu se abra para a vida delas, para que pessoas sejam curadas, alcançadas por aquilo que o Senhor já entregou na tua vida. E a Bíblia nos fala que Esther, sabe o que ela faz? Ela coloca todo mundo de jejum. Ela começa o jejum e ela vai acessar o rei. A Bíblia diz assim que quando ela entra, o rei estava sentado na direção esperando ela. Sabe o que eu aprendi aqui quando eu comecei a ler isso essa tarde, ontem e hoje? O rei já estava ali esperando. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisas de Deus para a tua vida que Deus só está esperando o teu posicionamento. A Bíblia fala assim que o rei já estava ali sentado. Sabe o que aquilo o Senhor está nos dizendo através dessa passagem? O rei já estava pronto para atender ela. O rei já estava esperando ela há muito tempo, mas ela não se posicionava para acessar o rei. O Senhor está te esperando. E posso dizer uma coisa para você? Muitas vezes o Senhor teve que nos impulsionar para nós nos acordarmos e irmos para a presença dEle. Alguém já foi para a presença dEle por causa de dor aqui? Por alguma dificuldade financeira, por alguma crise? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, está chegando o tempo em que o rei não vai mais. Sabe o que o rei fez? O rei ficou esperando. Sabe qual que era a mensagem? Você já sabe o caminho. Posso dizer uma coisa para você, você já sabe o caminho.
Você já sabe o caminho, e o Senhor está te esperando lá. O Senhor não vai fazer nada para que você acorde, para que você volte, para que você retorne, para o lugar aonde o Senhor te estabeleceu, para o lugar de encontro, para o lugar da liberação das promessas. O Senhor está dizendo assim: eu já te dei o acesso, eu já te mostrei o caminho, agora chegou o tempo de você se posicionar. Quantas vezes muitos esperam o empurrão, ajuda, mas Deus está dizendo assim: ei, chegou a hora de você crescer. Você já sabe o caminho, você já sabe o acesso. Quando ela chega, o rei, sabe o que o rei faz? O rei estende o cetro para ela, dizendo aqui assim: eu já estava te esperando. Posso dizer uma coisa para você: o Senhor já está esperando o seu posicionamento. O Senhor já está te esperando você, tomar a sua postura para que algo aconteça dentro da tua casa, para que decretos de morte sejam alterados para decretos de vida. Querido, eu vim nessa noite ministrar sobre o tema, o novo decreto de vítimas a vencedores. Você pode repetir comigo assim: o novo decreto de vítimas a vencedores. O que faz a diferença é quando nós entendemos que Ele é poderoso para alterar um decreto sobre as nossas vidas. E quando Esther, ela se posiciona, a Bíblia nos fala que o Senhor, que o Rei, estabelece algo, e nós lemos aqui, o verso 8 do capítulo 8, nos diz assim. Olha o que o texto nos diz: escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como for melhor aos seus olhos, e selem-no com o anel sinete do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Sabe o que o rei estava dizendo? O rei falou assim: olha, eu não posso alterar um decreto, mas eu posso estabelecer um novo decreto. Deixa eu dizer algo para você. Existem decretos que foram estabelecidos para a tua vida. Existem decretos de morte que foram estabelecidos para a tua vida. Existem decretos de divórcio dentro da tua casa que foi estabelecido para a tua vida. Existem decretos de desemprego estabelecido para a tua vida. Existem decretos de doença estabelecido para a tua vida e para a tua casa. Mas eu vim aqui dizer algo para você. Existe um novo decreto que foi estabelecido pelo Deus de Israel. Aonde tinha decreto de morte, Ele estabelece decreto de vida. Aonde havia decreto de divórcio, Ele estabelece decreto de unidade, de amor, de companheirismo. Aonde havia decreto de enfermidade, Ele estabelece decreto de cura. Um novo decreto foi estabelecido. Ele não podia revogar aquele outro decreto, mas ele poderia dar um outro decreto. E sabe o que ele permite? Que os judeus tenham armas para lutar, para ir para a guerra. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia nos fala que o Senhor estabeleceu armas para as nossas vidas. Você não vai para a guerra sem armas. O Senhor estabelece armas para nós, para que nós possamos guerrear as nossas guerras. A Bíblia nos fala que uma delas é o jejum. Quem já jejuou esse ano aqui? Levanta a mão. Agora, quantos são de Lagoinha? Levanta a mão. Mas se você está aqui, vira para o teu irmão assim, você está na Lagoinha. Diga para ele assim, você não tem opção. Você veio hoje, então mergulha aí, que é para você.
Existe uma arma que o Senhor nos deu, a arma é jejum. Então a partir de amanhã você está de jejum. Acabou a glória, cadê o glória, aleluia? Vira para o teu irmão, diga para ele assim: existe um decreto. E para que esse decreto seja realizado na tua vida, a partir de amanhã, tem jejum. É para todos nós, irmãos, essa mensagem é para todos nós. Uma ferramenta e uma arma que o Senhor nos dá é o jejum. Por quê? O jejum, querido, tira tudo aquilo que nos impede de acessar o que Deus tem para a nossa vida. Porque Ele tira de nós, Ele mata a nossa carne, Ele nos dá domínio sobre os alimentos. Por que nós jejuamos? Porque nós trazemos no jejum um domínio sobre aquilo que muitos se matam. E o jejum faz com que o nosso coração seja limpo. Porque quando nós estamos jejuando, como que você vai falar mal de alguém? Quando você está jejuando, como que você vai mentir? Quando você está jejuando, como que você vai começar a pensar em coisas erradas? Quando você estabelece um tempo de consagração, como que você vai ir para caminhos que não glorificam o nome do Senhor? O jejum é um tempo de limpeza, de purificação. E a Bíblia vai nos dizer que existem castas de demônios que só saem quando existe jejum. E a outra arma é a oração. Como que Esther acessa a presença do rei? Primeira coisa que ela faz, ela jejua. A oração, ela é o que? Ela é uma comunicação, ela é uma fala, ela é um diálogo. A segunda coisa que ela faz o uso da oração. Ela conversa com o rei. Ela expõe diante do rei aquilo que o coração dela desejava. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos começar a jejuar e nós precisamos começar a orar. Eu não sei como está a tua vida de oração, mas eu vim aqui nessa noite dizer que o Senhor está nos chamando para intensificar ainda mais a nossa oração. Se você está orando meia hora por dia, aumente o teu tempo de busca, de entrega, na presença do Senhor. É colocar diante dEle os nossos anseios, os nossos desejos, aquilo que nós estamos passando. Ele ouve a nossa oração. E a Bíblia nos diz que o rei libera para que o povo de Israel usem das armas. Em Efésios capítulo de número 6, projeta para mim, Efésios capítulo de número 6, a Bíblia nos fala a respeito de armas que o Senhor nos dá. Efésios capítulo 6, pode jogar o 10. Efésios 6, 10. Está aí já. Põe o 8, volta um pouquinho. Efésios capítulo 6, deixa eu abrir. Capítulo de número 6 e o verso diz assim: a partir do verso 12: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permaneçam inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo seus pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, no qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor está nos dizendo nessa noite, para que nós possamos nos revestir de toda a armadura de Deus. O Senhor não vai nos tirar das guerras. O Senhor não vai impedir que as guerras e as batalhas cheguem na tua vida. O decreto não era que anulasse o tempo de batalha. O decreto era: vocês vão ter condição e armas para guerrear as suas guerras. O Senhor, antes do decreto, eles não teriam armas para guerrear, mas após o decreto, eles teriam armas para guerrear. Deixa eu dizer uma coisa para você: o Senhor está nos levando a um tempo, a essa semana, para que armas sejam liberadas sobre as nossas vidas, para que nós possamos entender, que Ele não vai nos tirar das guerras, mas Ele vai nos dar estratégia, sabedoria e graça para vencer todas as guerras e batalhas da nossa vida. Eu não sei qual é a batalha, qual é o decreto, qual guerra você precisa vencer, mas uma coisa eu sei: o Deus de Israel, que mudou um decreto, que deu um novo decreto para o povo que estava no cativeiro, Ele está nos dizendo nessa noite que Ele está estabelecendo um novo decreto. Você será capacitado para vencer as suas guerras. Se prepare para que a tua mente seja blindada, para que nenhum dardo do maligno acesse a tua mente, acesse o teu coração, para que você utilize da palavra, a palavra da verdade, porque quando nós declaramos a palavra, ela torna-se as nossas armas de poder e de vitória. Começa a declarar a palavra, começa a orar a palavra. Talvez você tenha dificuldade de orar. Talvez você tenha dificuldade de orar. Eu quero te ensinar nessa noite a aprender a orar a palavra. Pegue a palavra, comece a declarar. Pegue os salmos, comece a orar os salmos, comece a declarar sobre a tua vida, porque são orações poderosas para as nossas vidas. Existem armas de Deus para a tua vida. A palavra do Senhor, ela é poderosa. Ela é mais poderosa que qualquer míssil dessa terra, querido. Porque esses mísseis, esses armamentos terrenos, só podem matar o nosso corpo, mas não pode tirar a nossa salvação. Deixa eu dizer uma coisa para você: a palavra do Senhor, ela é mais poderosa do que qualquer coisa. A Bíblia nos diz assim, que ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para os meus caminhos. Sabe o que eu aprendo aqui? É que com a palavra eu não ando no escuro. Com a palavra eu sei o caminho, eu sei a direção. E eu quero dizer uma coisa para você, querido: o teu inimigo,
Ele vai ter que andar no escuro, mas você vai andar debaixo da palavra. A luz vai conduzir, a palavra do Senhor vai conduzir você, o caminho que você precisa seguir. E a Bíblia nos diz que por causa daquele novo decreto, o povo de Israel, os judeus, eles usam as suas armas, usam os seus escudos, se prepara para a guerra. E na onde havia um decreto de morte, querido, houve um decreto de vitória naquele lugar. E sabe o que a Bíblia nos diz? Que ainda eles conseguiram e desfrutaram dos despojos dos seus inimigos. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Todo decreto que foi liberado sobre a tua vida, sobre a tua casa, decretos de morte, decreto de destruição, ei, o Senhor estabelece decreto de vida, ei, você vai desfrutar dos despojos dos teus inimigos. Ei, o Senhor, Ele é aquele que muda e estabelece novos decretos. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Eu quero orar com você. Eu quero que você pegue na mão de quem está do seu lado. Se você estiver com a família, melhor ainda. Eu quero orar com você. Você vai orar nesse momento, antes de nós louvarmos. Você vai quebrar todos os decretos de morte, de destruição. Querido, existem decretos que foram liberados sobre pessoas. Quem aqui já... Vou pedir para você levantar, mas eu vou falar. Quem já começou mais de uma vez alguma faculdade já parou no caminho? Existem pessoas que já começou planos, sonhos, mas tudo aquilo que começa interrompe antes da hora. Sabe o que é isso? Decretos que foram liberados para a tua vida. Mas eu vim aqui nessa noite dizer algo para você. O Senhor está estabelecendo um novo decreto. Se você começou, você vai terminar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez o decreto da tua família seja divórcio. Quantas famílias, se você olhar para trás, você vai ver na sua família quantos divórcios aconteceram. Mas eu vim aqui nessa noite liberar algo sobre a tua vida. Ei, se teve divórcio no teu passado, nessa noite o Senhor está estabelecendo um novo decreto. Não haverá mais divórcio na tua casa, na tua família, será quebrado em você. Decretos de doenças foram estabelecidas. Mas eu vim aqui nessa noite dizer assim: o Senhor está estabelecendo um decreto de cura nessa noite. Ei, um decreto de cura. Eu quero convidar você a começar a orar nesse momento. Ore pela tua vida. Comece a declarar nessa noite: Senhor, que os decretos estabelecidos pelos meus inimigos, Senhor, nessa noite, que caia por terra, e que os seus decretos sejam estabelecidos sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre os meus negócios. Eu quero convidar você a começar a orar nessa noite, a começar a declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa, ei, sobre a tua família. Deus está nessa noite estabelecendo um novo decreto. Ele está te dando armas, ferramentas. Ei, o Senhor está te capacitando. Se prepare para receber, ei, capacitação do céu. Se prepare para receber sonhos, para ter visões, ei, para ter acessos a lugares, a ambientes, a pessoas. Se prepare, porque o Senhor está trazendo sabedoria sobre a tua vida. Assim como o Senhor deu acesso a Esther, essa noite também o Senhor está liberando o decreto de acesso para a tua vida. O Senhor quer que você acesse novos ambientes. O Senhor quer que você acesse novas cidades, novos lugares. Ei, o Senhor está estabelecendo um novo decreto. Começa a orar pela tua casa, começa a orar pelos teus filhos. Ei, começa a declarar sobre a tua vida um renovo de Deus. Que todo cansaço, ei, querido, que toda fadiga da tua
tua vida. Você começa e você já se cansa, você já quer desistir, você quer parar, mas nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida renovo de Deus sobre você, renovo espiritual, renovo físico. O Senhor quer te levantar, o Senhor quer te capacitar para que você não pare no caminho, para que você não desista. Começa a orar, vamos, levanta a tua voz, começa a orar, começa a declarar. O Senhor quer quebrar cadeias nessa noite, prisões, mentes que estão aprisionadas. Ei, você não consegue dormir, você tem sentido insônia, ei, você tem sentido, ei, um peso muito grande. Você começa a caminhar e você já começa a sentir um cansaço. Nessa noite o Senhor está repreendendo todo o cansaço, toda a fadiga. O Senhor está renovando as suas forças nessa noite. Vamos, começa a orar, começa a declarar nessa noite sobre a tua vida. Vamos, começa a pedir: Senhor, renova as minhas forças, renova o meu ânimo, renova a minha alegria. Senhor, tudo aquilo que era tristeza, torna, Senhor, Pai, motivo de alegria e de celebração do Teu nome. Tudo aquilo que era sentença de morte, Pai, nós declaramos sentença, decretos de vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, começa a tocar, Senhor, Pai, nos filhos nessa noite. Começa a tocar, a visitar os filhos, ó Deus. Começa, Senhor, a visitar os filhos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Existem vidas aqui que os seus filhos estão distantes, ó Pai, dos caminhos do Senhor, mas nessa noite, Deus, Pai, nós declaramos, ó Pai, que o Senhor está alcançando eles, que o Senhor está repreendendo toda a fúria do inferno, todo decreto, Senhor, de desonra, Senhor, e estabelecendo o decreto de honra, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, nós oramos nessa noite, Pai, começa a quebrar toda, Senhor, quebra, Senhor, todas as algemas, ó Deus, todas as prisões nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que toda mente cativa, Senhor, do inimigo, que nessa noite seja livre. A tua mente é livre, ei, o Senhor está te dando livramento, os teus sentimentos, as tuas emoções, o inimigo não irá mais acessar. Oh, aleluia. Vamos, começa a orar. Começa a orar, vamos, começa a interceder. Você está diante do Rei, querido, você está diante da presença dEle. Você sabe o que você precisa, você sabe os seus anseios, os seus sonhos. Essa noite o Senhor está nos convidando a orar, a buscar a presença dEle. Aleluia. Ei, o Senhor está te dando o decreto de vida. Nessa noite, Senhor, a renovar os teus filhos, ó Pai. Começa nessa noite, ó Deus, a liberar sobre a vida deles dons, ó Pai. Começa nessa noite a ativar os dons, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que os talentos, ó Deus, sejam liberados nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Pai, que toda timidez, que toda vergonha, Pai, caia por terra nessa noite. Senhor, que haja ousadia sobre a vida dos seus filhos para acessar a sala do trono, ó Deus. Pai, do trono da graça nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai. Começa a renovar nessa noite. Começa a renovar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo cansaço, toda fadiga espiritual nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, sobre a vida dos teus filhos, ó Deus, a abundância da tua presença. Senhor, eles não vão passar um dia sem estar diante do Senhor. Eles não vão passar um dia sem se prostrar diante da tua presença. Senhor, que haja desejo, fome pela tua presença, Pai, em nome de Jesus, em nome
de Jesus nós declaramos uma igreja, Senhor, apaixonada pelo Senhor, uma igreja incendiada pelo Teu Espírito, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, existem pessoas assim como Mardoqueu, com vestes, ó Pai, de pano, Senhor, mas através das nossas vidas, eles terão acesso ao trono, eles terão acesso a Ti, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Deus, uma igreja cheia do Teu Espírito, ó Deus. Oh, aleluia! Vamos, levante a tua voz, vamos, comece a adorar. Aleluia, vamos, aleluia. Ore pela tua casa, querido. Ore pela tua casa, começa a clamar pela tua casa, começa a declarar sobre os teus filhos. Eles foram chamados e gerados para viver os sonhos de Deus, para viver as promessas de Deus. Aleluia, começa a declarar libertação na tua casa, começa a declarar salvação na tua casa. Oh, aleluia. Se você está aqui, os teus pais não são ainda crentes, não aceitaram Jesus, começa a declarar que eles terão encontro com o Senhor. Aleluias. Oh, Espírito Santo, Pai, nós clamamos a Ti nessa noite, que haja salvação dentro dos lares dos Teus filhos, que haja salvação dentro dos lares dos Teus filhos, ó Pai. Oh, aleluia. Lutamos com armas de fé. Aleluia. E nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos, vitorioso, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu, e nada irá me impedir, eu te adorarei, independente das circunstâncias, muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper,
Segura na mão de quem está do seu lado. Segura na mão de quem está do seu lado. Nós vamos orar. Aleluias. Declare comigo nessa noite assim: Senhor Jesus, eu nasci para dar certo. Eu nasci para ser um vencedor em Cristo Jesus. E nessa noite eu declaro o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Perdoe os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Eu que andei distante, essa noite eu retorno para a tua presença, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Ainda de olhos fechados, segura na mão de quem está do seu lado, não solte ainda. Eu quero fazer duas perguntas. A primeira é para você que está aqui, que ainda não aceitou a Jesus, mas essa noite você quer entregar a sua vida para Jesus. Talvez todos os seus caminhos não deram certos, mas nessa noite o Senhor quer estabelecer um novo decreto sobre a tua vida. Onde era decreto de morte, Ele quer estabelecer decreto de vida sobre a tua vida e sobre a tua casa. Você que quer aceitar a Jesus, eu quero te convidar a apertar a mão de quem está do seu lado. Você que quer aceitar a Jesus essa noite, aperte a mão de quem está do seu lado. A minha segunda pergunta é para você que está aqui, que já caminhou, mas em algum momento você parou na sua caminhada, mas essa noite você quer voltar. Talvez assim como Esther, você está há dias, há meses, há anos sem acessar a presença, mas essa noite você quer voltar a acessar a presença do Rei. Você quer voltar para Jesus essa noite. Eu quero te convidar a apertar a mão de quem está do seu lado, mas não saia neste lugar. Você que ainda não aceitou a Jesus, ou você que está afastado, sem retornar nessa noite. Vou contar até 3. No 3, se alguém apertou a tua mão, eu quero te convidar a levantar a dela junto com a sua, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Se alguém apertou a tua mão, levante a mão dela junto com a sua. Eu quero orar com você. Se alguém apertou a tua mão, levante a mão dela junto com a sua, para que a gente possa orar. Aleluias. Glória a Deus, amém. Aleluia.